Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como utilizar tabelas do sistema em formulários e listagens. Como nós já vimos em outros vídeos, e ainda vamos falar em vídeos sobre o template, sobre o qual é construída a aplicação, esse template ele é formado por mais de um banco de dados. Um desses bancos de dados é o banco de dados de permissões, que contém o cadastro de usuários, de papéis, de grupos, de unidades, de programas e das relações entre usuários e programas e assim por diante. Temos também o banco de dados de logs, que vai armazenar ali alterações de SQL, change logs, e o banco de dados de comunicação, que armazena ali os documentos, as mensagens e as notificações. Pois bem, quando nós falamos do banco de dados do sistema, o banco de dados principal, que é o de permissões, muitas vezes é necessário gravar informações dos usuários que realizaram as operações em tabelas do seu sistema, do seu banco de dados. E tem várias formas de fazer isso. Uma delas é criando um campo e que possa ser preenchido pelo usuário, selecionando aí um usuário de sistema, Por exemplo, você pode ter uma tabela onde você tem que indicar qual é o usuário responsável por algo, o usuário do sistema responsável por algo. E tem formas de fazer isso automaticamente ou manualmente com a seleção do usuário. As formas automáticas são as mais fáceis de usar, de serem usadas, Por exemplo, nas classes de modelo, pegar aqui, por exemplo, a classe pedido, nós temos aqui os campos automáticos, Então a classe pedido ela já tem um campo automático aí que é o criado por e o atualizado por. Então, automaticamente, sempre que o registro for criado ou for atualizado, esses atributos vão ser preenchidos, Aí com o usuário do sistema, Normalmente é o código do usuário, mas a gente pode usar outros atributos também, O código do usuário do sistema. Então, essa informação aí já é trabalhada de forma automática. Outro jeito de fazer isso aqui na definição de campos de uma classe de modelo, nós temos o preencher com. Você pode pegar qualquer campo aqui do modelo de dados e forçar que ele sempre seja preenchido com uma variável dinâmica. Por exemplo, o login do usuário, ID do usuário, código código personalizado do usuário, código da unidade e assim por diante. Então, esse preencher como faz com que sempre seja gravada essa informação. Essas duas formas que eu mostrei para você são formas automáticas, transparentes, sem interação com o usuário. Mas às vezes você precisa ter uma interação do usuário, ou seja, que o próprio usuário preencha esse campo, Só que se você for fazer um campo para isso, e tentar colocar aqui no formulário, eu vou pegar aqui um Unix Search, e você tentar selecionar uma tabela de sistema, ela não vai aparecer aqui, porque aqui só aparecem as tabelas do modelo, do seu modelo, Mas existe um caminho para liberar as tabelas de sistema aqui, para que você possa construir um formulário com um campo que seleciona, por exemplo, um usuário do sistema. Nós podemos liberar isso nas propriedades do sistema, aqui na aba permissões, permitir o uso do banco de permissões em formulários. Se isso aqui estiver ligado, a partir desse instante, você já vai começar, desde que você feche a página, ou atualiza os metadados, você já vai conseguir selecionar aqui o banco de dados permission, que é o banco de dados de permissão do sistema, e você vai ter à disposição ali algumas tabelas para você trabalhar, como é o caso da System User, System Group, System Unit, que são as tabelas padrão do sistema. Então, nesse exemplo, eu vou mostrar para você como a gente pode preencher, selecionando um usuário do sistema na tabela de pedidos. Então, para isso, nós vamos em primeiro lugar, deixa eu localizar aqui a tabela de pedidos. Nós vamos criar um campo novo aqui na tabela de pedidos que vai ser atendente ID, código do atendente. E o código do atendente vai ser um inteiro, E ele vai ser o código do usuário do sistema, ok? Feito isso, nós vamos alterar a pedido form para que o próprio usuário possa selecionar aí o usuário responsável, o atendente. Então vamos lá. Vou acrescentar aqui um campo novo, aliás, uma linha nova, um rótulo, que eu vou chamar de atendente, e aqui um DB Unix Search. E aqui ele vai vir do banco de permissões, System User, campo-chave vai ser o ID, campo de apresentação vai ser o nome. Então, esse campo aqui, ele precisa aqui se chamar atendente ID, Senão não vai gravar corretamente no banco. Lembrando que o nome do input tem que bater com o nome do campo lá do banco de dados. Então agora nós já temos as tabelas de sistema aqui
preenchidas, vou salvar. Você que está trabalhando aí no teste, no ambiente de testes, pode atualizar o ambiente de testes. Como eu modifiquei uma tabela, eu vou ter que republicar o ambiente inteiro, recriando a tabela. Tá? Como eu estou trabalhando no meu ambiente local, tá? Eu vou usar outro método de atualização, que vai ser o atualizador. Mas antes você já pode fazer o mesmo que eu vou fazer no ambiente online, que é baixar o banco de dados, baixar os dados que você já cadastrou, para a gente não perder os inserts, né, os dados que já foram cadastrados. Aí você publica, recriando todo o ambiente de testes, que eu vou fazer aqui. Eu vou atualizar minha aplicação local, eu vou atualizar também o banco de dados. Tem que atualizar o pedido.php, o pedido form.xml. Atualizamos aqui então. A partir desse momento, né, como eu baixei o SQLite novo, ele zerou a base, só que eu vou vir aqui no banco de dados e vou importar os inserts, porque eu baixei todos os registros, então com isso eu não perdi os meus registros. Agora eu vou abrir o formulário de pedidos, vou clicar no editar, e aí está o campo atendente. Vou botar aqui o usuário user. Salvo. Vou voltar. Acho que foi o registro 1 que eu editei, né? Deixa eu ver de novo aqui. 1, editar. Isso, foi o registro 1. Atendente, user. Agora eu vou pegar o pedido 2, editar, atendente, administrador. Salvar. 2, editar. Tá aí o administrador. Então a gente já consegue, né, a partir de um formulário, criar um campo, né, para escolher, para ser preenchido a partir de um outro banco de dados, que é um banco de dados do sistema, né, que é o permission. Então, com o tempo a gente vai liberando possivelmente mais tabelas, mas por hora, né, no momento da gravação, nesse momento da gravação do vídeo, essas são as 3 que estão disponíveis: tabela de usuários, unidades e grupos. Você já pode referenciar. Outra coisa que a gente pode fazer é exibir esse atendente aqui na Data Grid. Lembrando que esse é um campo que vem de outro banco de dados, né? A gente está selecionando ele aqui, mas ele não vem do banco de dados da aplicação, ele vem do banco de dados de permissão. Então vamos lá, eu vou alterar agora a pedido list. E aqui nós vamos acrescentar uma coluna nova, que eu vou chamar de atendente. E aqui eu vou pegar o atributo atendente ID. Só que eu não quero mostrar o código do atendente, né? Lembrando, o código do atendente é o código do usuário de sistema, né? O código da System User. Para não mostrar o código, existe uma transformação que é o nome do usuário do sistema. Essa transformação nós já deixamos pronta para você. Ela pega o código do usuário e no lugar dele exibe o nome do usuário. Salvamos então. Você aí que está trabalhando com o ambiente de testes é só atualizar. Eu estou trabalhando aqui na minha máquina local. Vou usar o atualizador, vou atualizar a lista, né, o pedido list XML, que é a tela, né? Listar pedidos, pronto, ó, já temos atendente. Eu só esqueci de trocar o rótulo aqui da coluna, acabou ficando atendente ID, o título da coluna, né? Deixa eu botar aqui atendente. Atualizar de novo. Pronto, aí está. Eu vou preencher aqui do pedido 3 agora. User. Pronto. Né? Então aí estamos, né, com um exemplo funcional. Né? Lembrando que num primeiro momento a gente teve que habilitar isso aqui em permissões, né? Permitir o uso do banco de dados de permissões em formulários. Alteramos a tabela para criar esse campo novo, né, do tipo inteiro. Lembrando que não tem chave estrangeira porque é um registro que se encontra em outro banco de dados, né? E aí depois nós acrescentamos um campo novo no formulário, conseguimos selecionar a tabela aqui do banco de permissão, né, a tabela System User, e depois adicionamos o campo na listagem, e para isso utilizamos a transformação nome do usuário do sistema, que pega o código da System User e exibe o nome, né? Então com isso a gente consegue fazer uma seleção manual a partir de uma tabela interna do sistema, né? Lembrando que tem métodos ali automatizados, né? Se você precisar, esse é o método manual, né? Que também em muitos casos vai ser útil aí para você, dependendo das regras de negócio do sistema.